Olá, tudo bem? Você que está nos acompanhando aqui com as gravações do nosso estudo Encontros com a Palavra. Nós já tivemos aqui há pouco nossos momentos de oração. A gente sempre ora antes de começar o estudo, sempre compartilha aqui no nosso grupo pedidos de oração, motivos de gratidão a Deus, alguns testemunhos também. Mas para não ficar tão longo assim o vídeo, a gente começa a gravação no momento que vamos abrir a Bíblia. Mas saiba que nós já oramos para fazer isso. E é importante que você, ao estudar a Bíblia, ao ler a Bíblia, ao abrir a Bíblia, sempre peça ao autor verdadeiro que ilumine seus pensamentos. O autor, o Espírito Santo, que inspirou os autores da Bíblia, seres humanos, ele nos ilumina para entender aquilo que foi escrito pelos autores inspirados. É uma bênção, né? A gente tem o privilégio de contar com a ajuda do autor para isso, tá bom? E aqui estamos com o nosso grupo, né? Já há um bom tempo, mais de um ano, já estudando esses temas. Os amigos que chegaram aí, a Lise também está aí conosco agora. Bem-vinda, Lise. Então, o nosso estudo ele está fundamentado nos grandes encontros na Bíblia. Encontros de Deus com pessoas, encontros de pessoas com pessoas, encontros de anjos com pessoas. Lise, tudo bom? Bem-vinda aí. João Batista, se quiser abrir a câmera também, fiquem à vontade. Então, assim, tem sido um estudo bem interessante porque a gente está tendo uma vista panorâmica da Bíblia. Começamos lá no Gênesis, né, quando Deus encontrou Adão e Eva, e fomos avançando. Já passamos por Abraão, por Daniel, por vários, aí, alguns profetas, né, patriarcas. Já estamos no Novo Testamento há algum tempo, e assim, além de aprender doutrinas, valores, princípios a partir da Bíblia, e unicamente da Bíblia, nós estamos também tendo uma visão geral do livro sagrado. Isso é uma bênção, né? Quando a gente estuda a Bíblia, algo acontece, porque ela não é um livro comum, é um livro que é a palavra de Deus, e essa palavra é transformadora. E eu sou testemunha disso, porque eu era alguém antes dos meus 18 anos, e depois que encontrei Jesus e a palavra, e passei a estudar a Bíblia todos os dias, passei a ser outra pessoa. E eu quero dizer que, digamos assim, a segunda metade da minha vida, eu já passei da segunda metade, na verdade, mas assim, a metade que foi construída com Jesus é muito melhor, infinitamente melhor. E hoje eu não consigo viver um dia sem ler a palavra de Deus. É algo que me dá fome, né? É como um hábito que a gente tem de se alimentar ou de escovar os dentes, enfim. Se eu não ler a Bíblia, algo está faltando e falta mesmo, né? Então eu gostaria que todos aqui tivessem esse mesmo hábito, essa mesma boa rotina de ter contato com a palavra de Deus. Ô, você tá com uma criatura de Deus aí, bonita, hein? Bonitinho o bichinho aí, tá? Gente, olha só, o tema de hoje é o Espírito Santo encontra os apóstolos. Nós vamos estudar um momento, né, um encontro muito especial, que é quando os discípulos que estavam reunidos lá em Jerusalém, buscando poder, buscando a comunhão com Deus, buscando entendimento da palavra, eles recebem de Deus um presente extraordinário. O Espírito Santo, com todo o seu poder, vem sobre eles, né? Então é Atos capítulo 2, já podem abrir sua Bíblia aí, né? Você que está acompanhando a gravação também pode abrir sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E os discípulos são transformados, eles recebem um poder que literalmente abala o mundo de então, né? Porque eles receberam poder para pregar o evangelho de formas assim inéditas, né? De formas que eram impossíveis para seres humanos simples como eles. Milagres foram realizados. E nesse capítulo 2 aqui de Atos, a gente vai ver um milagre tremendo que aconteceu num contexto que é o seguinte: eles estavam ali em Jerusalém, havia uma multidão, porque era Páscoa, né? E ali eles estavam, então, tinha gente em todos os lugares ali do Império, judeus e que falavam línguas de outros lugares, gregos, árabes, enfim, nós vamos ver aqui uma lista de várias nacionalidades, mas que foram para Jerusalém porque era uma celebração, né? Melhor dizendo, era Pentecostes, né? Pentecostes. E eles foram para essa celebração e era uma oportunidade tremenda de pregar o evangelho para muitas pessoas que depois, ao voltar para suas casas, levariam a mensagem de salvação em Jesus. Entenderiam que o Messias já tinha vindo, né? Morrido na cruz para salvar os pecadores, enfim, era uma tremenda oportunidade missionária evangelística de espalhar o evangelho. Só que os discípulos, você deve se lembrar, na sua grande maioria era um grupo composto por homens simples, né? Pescadores, homens do povo, e com exceção de Paulo, que se converte depois e era poliglota,
Os demais, talvez, no máximo, falassem ali grego, porque era a língua comercial daquele tempo, né? E o aramaico, né? Era a língua deles, dos galileus. E aí, como é que eles iam pregar para quem falava árabe? Quem falava é, um grego clássico, sei lá, vamos ver aqui depois a lista, né? Como pregar para pessoas que falavam outros idiomas que para eles, os discípulos, eram desconhecidos? O milagre vai acontecer. E isso é fantástico. Então vamos lá. Atos capítulo 2. Vamos fazer aquele nosso esquema, cada um lê 5 versos, para todos participarem. É, começando no verso 1 mesmo, né? Depois a gente, quem sabe, avança um pouco em alguns trechos para não ficar muito longo, né? É, começando aqui com a mãe, ela está na minha tela em primeiro lugar. Então, a mãe vai ler 5 versos, depois o Schiller lê mais 5, depois a Patrícia, mais 5, Faceto, se possível, se o cachorrinho deixar, mais 5, Cris, mais 5, João Batista, mais 5 e a Lise também. E assim a gente vai avançando, tá bom? Atos, capítulo 2, versos 1 a 5, Dona Enedina. Tá com o áudio fechado, mãe. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Esqueci de falar um detalhe, né? Estão com o caderninho aí apostos, caneta na mão, porque depois eu quero ouvir os insights. A Liz está ali com a canetinha preparada. Que eu quero ouvir depois as impressões de vocês, os insights de vocês, tá? Tendo em mente esse pano de fundo que eu já pintei, né? Que eles estavam ali reunidos num momento muito especial, uma festa especial para os judeus, a Pentecostes, e era uma oportunidade ímpar, né? De eles pregarem para muita gente que levaria a mensagem para suas regiões. Então é isso. É, anotem mentalmente, anotem no papel, enfim, para depois compartilharem conosco. A gente quer aqui ouvir o que vocês aprenderam. Versos 6, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, Schiller. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão e foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falando na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são os galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elemitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Pode completar, Schiller, para fechar aí a lista das nacionalidades. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Muito bem. Estão acompanhando aí, a coisa é tremenda, né? É um milagre fantástico, né? Porém, deixa eu colocar mais uma questãozinha para vocês irem pensando aí. Nós estamos aqui percebendo que eles tiveram um dom de falar línguas estrangeiras, ou estranhas para eles que não as falavam, né? Mas línguas compreensíveis para quem ouvia. Eu quero que vocês ponham aí também em perspectiva algo que nós vamos depois retomar. Será que esse dom de línguas aqui, ele é igual ao que muitos hoje estão praticando? Será que tem diferença? O que está acontecendo, né? Porque na Bíblia nós vemos algumas ocasiões em que o dom de línguas foi manifestado, e essa aqui é a principal delas. Eu diria que essa aqui é o calibrador, né? Porque foi o momento que eles tiveram um dom é,
inesperado, incrível, fantástico, e eles passam a falar idiomas desconhecidos para eles, mas conhecidos para a audiência, né? Esse é o ponto. Então, mantenham essa questão aí, tá? Vamos depois comparar com o que tem acontecido atualmente. Até aqui tudo bem, né? Estão acompanhando? Vamos lá. Então, a Patrícia, a partir do verso 12, 13, 14, 15 e 16. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção: estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, pode continuar? Pode. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Aqui o apóstolo Pedro está citando Joel, capítulo 2, né? Vejam como os discípulos conheciam bem a Bíblia, né? O Antigo Testamento, pelo menos, que existia na época. Então ele cita Joel 2, que diz que realmente haveria manifestação de dom profético entre o povo de Deus. Mas o interessante é que Joel 2, ele tem até uma dupla aplicação, porque ele fala assim: acontecerá nos últimos dias que derramarei meu espírito sobre toda pessoa, toda a carne. Vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos. Então a gente entende que isso não se esgotou ali com os apóstolos, que tiveram esse dom, né? Isso vai, permanece, e nós vamos ainda analisar esse assunto com mais calma no futuro, tá? Será que o dom de profecia, ele terminou lá no tempo de João, no Apocalipse? Ou ele prossegue, ele existe ainda na igreja? Enfim, mas aqui Pedro ele faz uma aplicação para o que está acontecendo aqui, né? O Espírito Santo seria derramado sobre a igreja. E, de fato, eles receberam um poder tremendo aqui, né? Estavam pregando. Outro detalhe interessante: Pedro se levanta e começa a falar, e com ele os 11 também se levantam. Dá para a gente começar a imaginar uma cena, né? Pedro pregando, não sei em que língua, e os 11 traduzindo o sermão de Pedro para as línguas ali presentes, né? Panfilha, Capadócia, Frígia, Líbia, Egito, Grécia. Então, é interessante, né? A gente imaginar, então, os tradutores falando línguas que eles não conheciam. Causou tanto espanto que alguns começaram, eles estão bêbados, né? Acho que eles estão aí fora de si. Mas não, como é que alguém embriagado poderia falar com clareza das coisas de Deus, né? Eles estavam realmente sob a influência do Espírito Santo. Faceto, você pode ler a partir do verso... Onde você parou mesmo, Patrícia? Me perdi aqui agora. 18, acho, né? No final do 17, início do 18 agora. Tá, então, Faceto, 18, 19, 20, 21, 22. Tá com o áudio fechado, Faceto. Ainda está fechado. Agora acho que abriu. Agora, certo. Estou no celular aqui, deixa eu pegar aqui. Naqueles dias, derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima, no céu, e nos sinais embaixo, na terra. Sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá, e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O povo de Israel, escute. Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele. Como vocês bem sabem, ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram.
aqui Pedro começa a chamá-los à responsabilidade, né? Vocês condenaram Jesus. E depois ele começa a falar da ressurreição de Cristo, do perdão dos pecados, e, enfim, eu vou pular aqui alguns versos, porque o sermão de Pedro é maravilhoso, mas bem longo também. E ele fala sobre Jesus e apela, a gente percebe que é um sermão poderoso mesmo, né? Tanto é que depois aquelas pessoas, olha só no verso 37, elas vão perguntar o que que nós temos que fazer então? Perguntaram os apóstolos. E Pedro responde, 38, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Isso é um sermão verdadeiro, viu? O sermão verdadeiro não é aquele, como disse o Faceto há pouco, né? Autoajuda, coach, né? Que acha que faz você se sentir o tal. O sermão verdadeiro, ele faz a gente enxergar o que nós somos. Pecadores, carentes da graça de Cristo, né? Pedro não fica dourando a pílula, ele chega e diz, ó, vocês mataram Jesus. Vocês não aceitaram o Messias, mas agora eu estou aqui para oferecer a vocês o perdão de seus pecados. Se arrependam. Então, o sermão verdadeiro, o sermão bíblico, inspirado, né, iluminado por Deus, ele tira o sossego do pecador para depois trazer paz ao pecador pelo perdão em Jesus. É mais ou menos isso. E a gente vê que Pedro fez isso aqui nesse sermão, né? Ele leva aquele povo ao arrependimento. Então vamos avançar aqui. Eu pedi que a Cris leia a partir do verso 39, depois do apelo que Pedro fez, né? Deixa eu ver aqui, Cris, leia aí 2, 4, 3 versos. Pois para vós outros é a promessa para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Gente, que pensa nisso, que bênção. 3.000 pessoas se converteram, foram batizadas com uma pregação de Pedro. Isso é o Espírito Santo, né? Algo realmente maravilhoso, né? Agora, João, você pode ler para nós mais 3 versos aí? A partir do 42? Só precisa abrir o áudio aí. Do qual capítulo, Michel? Atos 2, a partir do verso 42. Leia para nós o 42, o 43 e o 44. Ok. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Que momento lindo 44, né? da Igreja Cristã Primitiva, né? Uma coisa que eu quero destacar para vocês aqui também, depois a gente vai voltar para o assunto o principal que eu quero abordar aqui, que é a questão do dom de línguas, né? Mas veja só, eles foram batizados e depois é dito que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partir do pão. Não basta a gente ser batizado uma vez, né? E ter tido uma experiência com Jesus uma vez e pronto, viver do passado. Não. Perseveravam na doutrina. Ou seja, a gente precisa ser alimentado constantemente pela palavra. A gente precisa frequentar a igreja para receber ali o pão da palavra, né, a pregação do evangelho. A gente precisa ler a Bíblia constantemente para ser alimentado com a doutrina. Então, que fique essa instrução aqui para nós importante, né? Que uma coisa importante, uma coisa linda é encontrar Jesus. É ter um encontro com Jesus, uma experiência com Jesus. Mas aquilo foi um momento lá que deve ser alimentado constantemente. Ou seja, nós temos que encontrar Jesus todos os dias, né? Perseverar na doutrina. Doutrina vem de ensino, né? Então, perseverar em aprender constantemente das coisas de Deus, tá bom? Porque se a gente não se alimenta constantemente das coisas de Deus, chega um momento que aquela experiência do passado já não vai ser suficiente para manter a minha vida espiritual. Tem uma ideia, uma máxima que se diz por aí, que é muito falha, muito errada, né? Dizem assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Não é assim, né? Seria tão bom que fosse, né? Mas não é assim. Nós temos que escolher diariamente o caminho de Deus, né?
A Bíblia tá cheia de momentos em que há escolhas sendo feitas, decisões sendo tomadas. Por exemplo, quando Josué chega diante do povo, agora Josué sucedendo Moisés, ele diz assim: olha, vocês precisam decidir se vocês querem seguir os deuses lá dos pais de vocês ou o Deus verdadeiro. Saibam que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolham. Deus chega e diz para o seu povo, né? Eis que eu proponho a vocês o caminho da vida e o caminho da morte. São duas escolhas. Escolham a vida para que vocês vivam. O tempo todo a Bíblia fala de escolhas, de decisões, de usar nosso livre-arbítrio com sabedoria. Então, essa coisa de uma vez salvo, salvo para sempre, como se houvesse uma predestinação, alguns escolhidos, outros não, isso não é bíblico, né? Lamentavelmente é uma heresia que acabou se espalhando por algumas igrejas, né? O que nós vemos aqui é que precisamos perseverar, alimentar nossa experiência, não ficar vivendo apenas daquilo que já aconteceu no passado. Louvado seja Deus, porque nós encontramos Jesus, porque nós nos convertemos, porque fomos batizados, se todos aqui são, não sei realmente se foram, né? Mas enfim, se todos tivemos um encontro com Jesus, louvado seja Deus, mas é preciso continuar nessa caminhada, encontrá-lo todos os dias na palavra, na oração, na comunhão, na igreja. Aqui fala da comunidade, né? Eles criam, estavam juntos, tinham tudo em comum. Então, a importância também de congregar, né, de estar com pessoas que têm a mesma fé, a mesma esperança, enfim, é isso aí. Eu peço então que a Lise finalize aí os últimos versos, a partir do verso 46, Lise, 46 e 47. Então vamos lá. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiram o pão de casa e tornavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém, amém. De novo aqui, né? Diariamente perseveravam unânimes no templo. Eles iam à casa de Deus, né? Tomavam refeições com alegria e, enquanto isso, o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos, né? A igreja ia crescendo com essa experiência, com esse testemunho maravilhoso. Muito bem. Vamos então agora às nossas considerações. Quero ouvi-los. O que vocês anotaram nesse caderninho aí, né? A respeito desse dom que Deus concedeu, que o Espírito Santo concedeu àqueles homens que não eram poliglotas, mas que tinham diante deles um desafio tremendo. Que dom foi esse e como é que vocês entendem esse dom, comparando com o que muitos hoje dizem ser o dom de línguas? Quero ouvir vocês. Bom, Rabi, eu vejo com muita desconfiança, eu tenho ouvido de outros lugares que eu já frequentei, alguns que frequento. Porque eu acho muito engraçado a pessoa falar em inglês, uma língua que ninguém entende. Do nada, no meio do culto, o cara levanta a mão e abaixou e mas ninguém entende. Aí eu falo, para que serve uma língua dessa que não entende, não esclarece, não traz uma reflexão? Eu não estou criticando outras denominações. É o sentido de falar só quem está pregando fala e ninguém está entendendo. Isso, para mim, não é o dom de línguas que foi dado aí em Atos 2, que a gente viu aí, porque os profetas, eles falaram com as pessoas, tudo bem, eram línguas estranhas, mas traziam entendimento para quem era de outra língua ouvindo. Né? Estranha para quem fala. Um exemplo na igreja. Sim, nós temos um exemplo na igreja de um rapaz em Santa Catarina, se não me falha a memória, ele começou a falar em alemão, né? De repente ele não falava em alemão, começou a pregar, entender e falar em alemão, né? Então aí eu acho que é uma coisa que tem o movimento do Espírito Santo. Agora, só falar palavras estranhas ao conhecimento de todos e não trazer nada para ninguém que está naquele espaço, naquele culto, eu não vejo como uma coisa do Espírito Santo. Não é um dom. Muito bem, eu vou colocar, se eu esquecer, me lembrem lá no grupo, tá? Eu vou colocar lá no grupo e também vou colocar na descrição deste vídeo aqui, esse testemunho que o Marcelo mencionou. Eu entrevistei esse rapaz. Ele é africano, veio ao Brasil estudar teologia, tá? E ele estava colportando, estava vendendo literatura religiosa para
obter a sua bolsa de estudos, né? Lá numa cidade de predominância alemã, descendentes de alemães, em Santa Catarina. E ali Deus operou esse milagre fantástico, né? Ele começou a falar alemão claro, claríssimo. E as pessoas ficaram assim chocadas com isso, e graças a esse milagre, esse rapaz abriu uma igreja lá, ele conseguiu deixar muitos livros na cidade, e o preconceito foi quebrado, quando eles viram aquele moço que nunca tinha estudado alemão, falando alemão puro, né? Realmente algo fantástico. Eu estive lá no colégio, no IAESC, em Santa Catarina, conheci esse moço, né, agora já formado, pastor, e eu pude entrevistá-lo. Então, eu vou postar para vocês esse vídeo no nosso grupo, aqui na descrição do vídeo também, porque é uma manifestação real do dom de línguas bíblico, aqui de Atos capítulo 2, né? Quem mais quer comentar alguma coisa a respeito desse capítulo aqui, coisas que lhe chamaram a atenção? Patrícia. Eu vi essa entrevista que o senhor está falando. Uhum. Então, a minha dúvida é a seguinte, porque tem em algum outro lugar, Paulo fala, né, que quem ora em línguas edifica a si mesmo. Então, assim, quando fala para edificar a igreja, que no caso seria alguma língua já existente, a língua de alguma outra pessoa que está naquele espaço, fica como se fosse assim, na minha cabeça, né, no meu entendimento, oposto a esse outro versículo que ele fala, porque uma coisa é eu estar falando que eu não estou entendendo para edificar o outro. E nesse versículo, Paulo fala, edifica a si mesmo, né? Uhum. E tem um momento também que ele fala da língua dos anjos. Sim. Então, assim, gostaria de saber um pouco mais sobre isso. Eu guardei de propósito, para depois dessa primeira conversa, a 1 Coríntios 12, 13 e 14. Temos que ver o bloco. Quando chegar no 14, Patrícia, você vai ver justamente essas coisas que você mencionou aí, né? Paulo vai se deparar com uma certa distorção do dom de línguas lá em Corinto. Para variar, em Corinto, a igreja mais problemática do Novo Testamento sempre foi Corinto, né? Várias heresias surgiram por lá. E ele vai tratar esse assunto lá de um jeito que eles vão ter que parar de fazer o que estavam fazendo. Mas nós vamos chegar lá, tá? E língua dos anjos também, não se preocupe, tá? Mas inicialmente eu queria, assim, que nós tivéssemos bem claro na mente Atos 2, porque Atos 2, ele é como eu disse, o calibrador. Tudo mais que acontecer em termos de dom de línguas na Bíblia, e acontece mesmo, né? Se remete a Atos 2. E aqui está o modelo. Pessoas que não sabiam falar idiomas estavam agora falando aqueles idiomas, claramente, e num contexto de missão, de pregação do evangelho. Então, isso tem que ficar bem claro para depois a gente avançar para os outros, digamos, problemas que ocorrem com relação a esse assunto. Tem aí uma meia dúzia de textos na Bíblia, no Novo Testamento, que fala de línguas, dom de línguas, né? E aí a gente tem que harmonizá-los, né? Porque a Bíblia não pode se contradizer. Como bem disse a Patrícia, parece que, né, uma coisa aqui, outra coisa lá, parece. Mas nós temos que depois harmonizá-los. Ainda sobre Atos 2, alguém quer comentar alguma coisa? Depois nós vamos lá para os outros textos. Chile está tão quieto hoje. Eu tentei falar, mas quando estavam falando... Certo. Então, o Atos 2, ele explica direitinho, de tal maneira que, após o entendimento da leitura, não há muito que você querer inventar. O que eu quero dizer? O Pentecoste apareceu. O que isso significa? O Espírito Santo veio sobre os homens para que Deus fosse glorificado. E aí, então, eles começam a pregar, né? Com o propósito, a missão, Jesus é essa, ele veio aqui para isso e pronto. Só que como que eles iam falar naquele hub, naquele centro ali do mundo comercial, onde ia espalhar a mensagem para tudo que é canto? Se cada um vinha de um país diferente, uma etnia diferente, né? Tem Judéia, Capadócia, Ásia, e por aí vai. Tem coisa que eu nem ouvi falar, não sei nem mais se existe hoje. Então eles tinham o seu próprio idioma. Ou todo mundo falava grego, ou todo mundo falava o seu idioma próprio.
Então, para não ser uma Babilônia, uma confusão enorme, Deus manifestou sobrenaturalmente, falando o seguinte, ó, vocês vão entender o que os meus servos estão falando, porque é uma mensagem minha para vocês. E aí eles entenderam. Por quê? Porque era o idioma que eles sabiam falar, né? E é isso. É isso. Né? Simples, né? É amém ou é labachúria? Né? É glória a Deus ou é Akamalacai? Não sei. Uma coisa eu entendo, a outra não sei. Né? Então, tá explicado. Mais do que isso... É multiplicar palavras. Eu vou ler aqui Minha um texto. contribuição. Oi, Lise, pode falar. Faz tempo que eu não participo, deixa eu falar um pouquinho. Por favor, por favor. Estávamos com saudade. Em muitas atividades, às vezes eu não tenho conseguido estar presente. Eu cheguei há pouco em casa, tô com a cara cansada, que me desculpem, né? Mas assim, esse tema ele é tão importante e algo que eu acho interessante da gente lembrar é sobre quem Deus utilizou. Eu acho que isso é tão fascinante. Ali nos versículos que a gente estava lendo, no versículo 2:7 ali, comenta que eles eram galileus, e isso é bem importante. Eles falam, nossa, os galileus ali. Mas por que isso é importante, será? Porque os galileus, eles eram conhecidos porque eles não tinham muitas habilidades linguísticas, eles eram péssimos nessa parte. Então, Deus foi tão sábio que é justamente para que não se manifestasse no ser humano a habilidade. Então, eles não tinham dons linguísticos, eles tinham um sotaque carregado, né, pelo que a Bíblia relata. Então, era literalmente para deixar claro que onde Deus está, Deus faz um milagre, né? Mas para que isso acontecesse também, essa questão assim, então o Pentecostes foi o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo se manifestou no idioma específico de cada um, mas para que isso ocorresse, eles tiveram que ter um preparo. Eu acho que isso é importante também, porque isso vai acontecer conosco em breve. E a gente só vai receber esse dom do Espírito Santo se nós estivermos alinhados com ele, se nós tivermos nos arrependido de nossos pecados, né? Então, aí vem a importância, porque o Espírito Santo vai ser derramado sobre todos os que se dispuserem. Então, não importa, né, placa de igreja, princípio, né, algo, o amor a Deus, seguir ali os seus mandamentos, os princípios bíblicos. Se essa pessoa estiver alinhada com aquilo que Deus pediu e se propuser amá-lo, segui-lo, ela vai ser um instrumento de Deus, ainda nos nossos dias. Amém. Que assim seja, né? Eu quero pedir que... Sim. Michel, eu vim do meio pentecostal, hoje eu estou andando no Adventismo faz 3 anos. Mas para que eu tenha uma melhor compreensão, claro que ouvindo vocês falar aí, tudo remete não só ao texto de Atos 2, mas remete também ao princípio, assim, a criação, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus assoprou, o fôlego de vida e tudo, sabe? Parece uma conjunção de uma coisa e outra. Mas isso é para a minha compreensão, essa pergunta. Quando eu fazia parte do meio pentecostal, se orava-se para receber esse dom de línguas, né? E eu fui lá à frente muitas vezes e tal, etc., e nunca recebi. Mas em casa, eu dormindo, a minha irmã disse que eu levantei falando o suposto dom de línguas, claro que, como o irmão colocou aí, né, não compreendido, né, não compreendido, suposto dom de língua não compreendido. Para minha compreensão, eu não fui lá na igreja, não fui orando, foi em casa que eu levantei, falando coisas sem nexos, que não era compreensível, né? Como eu posso compreender isso e como isso é explicado à luz da palavra de Deus? Era essa pergunta para a minha compreensão. É mais uma coisa interna do que um ponto a ser discutido. Irmão João, posso guardar na caixinha por enquanto essa sua questão? Para a gente explorar bastante aqui a Bíblia primeiro, depois eu prometo que eu vou voltar a isso aí. A minha opinião. Aí não sei se eu vou conseguir perfeito. a Bíblia propriamente, né, responder essa pergunta, mas nós vamos chegar lá. Eu quero que a gente leia juntos agora aqui em 2 Coríntios, capítulo 12. Abram lá, por favor. Patrícia, você tinha levantado a mão? Eu ia perguntar mais uma coisa, mas eu não sei se eu atrapalho muito. Não, de forma alguma. Pode ir.
É que nesse pedaço que a gente leu, eu fiquei tentando procurar aqui voltar, mas eu não consegui ler e ouvir vocês ao mesmo tempo. Então, eu não sei onde é que está. Mas fala muito do arrependimento, né? E quando eu converso assim com algumas pessoas que ainda não conheceram Jesus, né? Travou, né? Para vocês também travou a transmissão da Patrícia? Tá, então Sim, enquanto, Para travou. mim não, tá, travou. então enquanto ela retorna, já abriram ali em 2 Coríntios 12? Oi, Patrícia, travou, você pode repetir? Quando elas se arrependem? Desculpa, eu vejo muita resistência das pessoas em relação ao arrependimento de pecados, né? Já aconteceu algumas vezes assim, não, mas que pecado? Eu não tenho pecado, então muito assim relacionado a isso, né? Não, eu não tenho que me arrepender, sabe? Enfim, nesse trecho aqui que a gente estava lendo é porque agora eu não sei onde é que está. Me pareceu assim que o crer ele está até acima do arrependimento. Eu queria saber se isso realmente é real. E aí eu lembrei até do ladrão da cruz, né? Quando Jesus fala que ele seria salvo, né? Entendi dessa forma. Eu não sei se ali tem alguma questão em relação ao arrependimento ou só em crer que ele é o Filho de Deus, né? E aqui, esse pedaço aqui que a gente leu, realmente em algum lugar me deu esse... É porque eu acabei não anotando, porque eu não estou hoje na mesa, está mais difícil aqui. Me deu essa sensação também, que creram, em alguns momentos aqui, creram pelo tipo milagre, né, de se falar uma outra língua, pelos eventos ali que estavam acontecendo, mas me parece que, de repente, o arrependimento de pecados ficou como se fosse até um pouco assim de lado. Confere isso ou é uma interpretação mal feita que eu fiz? Patrícia, eu creio que as duas coisas andam de mãos dadas, né? Porque se eu não crer que Deus perdoa, que Jesus me salva, como eu posso realmente ter o arrependimento verdadeiro e pedir o perdão? Primeira coisa é reconhecer. Tanto é que é dito que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se não for pela atuação do Espírito Santo, que atuou ali naquela pregação de Pedro, com certeza, né? A pessoa não se arrepende, a pessoa não reconhece, ela vai dizer que, não, eu não tenho pecado, eu já cometi alguns deslizes e tal, eu não mato, não roubo, sabe? Ela começa a relativizar o que é pecado. O nosso mundo hoje é especialista nisso, né? Em relativizar pecado e dizer que não é pecado, né? Justificam o que é injustificável. Pecado não se justifica, pecado a gente se arrepende e pede perdão, né? Mas somente pela atuação do Espírito Santo. Então, se eu não creio nesse Deus que perdoa, como eu vou pedir perdão? Como reconhecer que eu tenho esse pecado para pedir perdão, né? E note que no texto ali a gente leu sim, você leu corretamente, né? A gente leu juntos, que quando eles se dão conta de que eles tinham, do que tinham feito, puxa, como é possível? Nós rejeitamos o Messias, nós rejeitamos o Salvador, e agora? Estamos perdidos? Aí eles perguntam para os apóstolos, o que faremos? E Pedro responde, se arrependam. Primeiro passo já deram, reconheceram que pecaram, e foi um pecado grave. Mas agora se arrependam, porque ele veio justamente para perdoar os pecadores. Então, eu entendo assim, Patrícia, que andam de mãos dadas, né? A crença e o arrependimento. Sem crença, eu não me arrependo. Sem crer nesse Deus e reconhecê-lo como o meu Salvador, eu não tenho como me arrepender, né? E a própria fé também que a gente tem que ter para se arrepender, ela é alimentada por Deus também. Tudo vem de Deus, na verdade, né? Eu não tenho fé. Lembra aquela cura em que um pai pede para Jesus para curar filho, e aí Jesus fala, você crê? Ele fala, eu creio, Senhor, mas ajuda-me na minha falta de fé. Interessante, né? Eu creio, mas me ajuda. E Jesus ajuda. É Jesus quem dá a fé, quem dá essa confiança, né? Então, eu creio que seja nesse sentido, né? Fé de mão dada com, a, com arrependimento. Deus operando ali, o Espírito Santo operando neles o arrependimento verdadeiro, né? Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 12. Eu quero acrescentar mais uma pecinha agora nesse quebra-cabeças da questão do dom de línguas. 2 Coríntios 12,
Eu vou ler aqui os versos 2 até o 4. Olha que interessante o que Paulo diz aqui, tá? Ele é tão humilde que ele nem diz que foi ele que fez isso, tá? Ele é tipo João quando fala assim: "Ah, era o discípulo que Jesus amava". Ele não conseguia dizer: "Sou eu", né? Isso revela humildade. Aqui quem protagoniza esse acontecimento é Paulo, mas ele vai dar uma desviada. Olha só que interessante. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Bom, primeira coisa. Então esse homem aqui é Paulo, está falando de si mesmo, né? Ele fala: conheço um homem que foi levado até o terceiro céu. Na cosmologia bíblica, como é que se entende esses céus? Primeiro céu, a atmosfera. É onde estamos, né? A atmosfera aqui da Terra. Segundo céu, espaço sideral. Terceiro céu, a casa de Deus, né? É o céu, morada de Deus, né? Onde Deus está. Então Paulo foi levado até onde? Ao céu onde Deus está, né? Ele não sabia se em visão, ele fala assim, se no corpo, se ele foi pessoalmente transportado para lá, ou se fora do corpo, ou seja, em pensamento, em visão. Paulo não sabia, ele ficou tão, talvez, extasiado com o que tinha acontecido, né, que não conseguiu identificar se aquilo aconteceu na mente dele como uma visão, ou se ele foi literalmente levado, transportado para o céu. Bom, mas o que vem a seguir é o que agora no contexto do estudo nos interessa. 3. Sei que esse homem, se no corpo ou fora dele, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Olha aí, o terceiro céu, portanto, é o paraíso. E ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Pergunto: algum ser humano pode falar a língua do céu? Segundo Paulo, não. Não é autorizado. Então, se alguém disser, não, mas essas línguas aí, essa glossolalia, como alguns chamam, né? Essas línguas estranhas, no meio carismático, ou pentecostal, enfim, é a língua celestial. Opa, se tá errado falar. Porque Paulo conheceu a língua celestial e ele disse que os homens não podem falar essa língua. Agora, voltem para 1 Coríntios, também 12, tá? Também 12, mas agora 1 Coríntios. Nós vamos começar agora a aprofundar um pouco mais as questões aqui, tá? Vamos ler aqui alguns versos, eu vou lendo aqui com vocês, tá? Já encontraram aí o texto? 1 Coríntios 12. A gente vai dar uma olhada aqui, não dá para ler tudo, mas uma olhada em bloco, 12, 13 e 14, tá? Para a gente pegar aqui uma pregação de Paulo completa. No 12, ele fala dos dons espirituais, que a igreja é um corpo, que cada parte é importante, mas que nem todo mundo pode ser mão, nem todo mundo pode ser pé, senão o corpo não ia ser corpo, tá? Não sei se você lembra dessa metáfora que Paulo usa, né? O dedo do pé, a orelha, tudo é importante. E cada um tem sua função. Hoje, o que a gente vê é muita gente querendo ser boca, ou querendo ser olho, né? Nem é a gente que escolhe, o Espírito Santo é que escolhe o dom que cada um vai desempenhar. Ou ele te capacita na ausência de um dom, como o caso aqui dos discípulos em Atos 2, ou ele pega um talento que você tem e transforma no dom espiritual. Isso é maravilhoso, né? Alguns já sabem cantar, alguns sabem desenhar, alguns, enfim, sabem pregar, e Deus, ele modela isso, capacita, enche de poder. Bom, o 12 serve para mostrar que há dons espirituais, são diversos, e a igreja precisa deles. Quer ver? Verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o Deus é o mesmo Deus, é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Será que Deus daria o dom de curar onde não houvesse doentes? O que vocês acham? Não faria sentido, né? E será que Deus daria, só para pensar agora, tá? Porque depois vem o 14 que explica tudo. Mas será que Deus daria o dom de línguas num local em que todo mundo fala a mesma língua? Será que faz sentido isso? Vai pensando aí, tá? São minhoquinhas que eu estou pondo na cabeça, tá? Mas o fato é que Deus dá dons onde são necessários, né? 8. Não, já estou lá no 10.
a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas, olha aí, variedade de línguas, e a outro capacidade de interpretá-las ou traduzi-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Então não sou eu que devo dizer, Senhor, eu quero muito o dom de línguas, eu quero o dom de profetizar. Não é você que decide isso. É o Espírito Santo que escolhe, que concede. Perceberam esse verso aqui, como ele é claro? Distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Certo? O que eu devo fazer diante disso? Senhor, estou em tuas mãos. Usa-me conforme tu quiseres. Mostra-me qual é o meu dom para que eu possa exercê-lo. É assim. Essa é a oração correta que devíamos fazer, né? E não necessariamente, Senhor, eu quero esse dom, né? Talvez não seja aquilo que Deus quer para você. Senhor, me capacita, me usa as minhas especificidades, né? As minhas singularidades, mas me usa, eu quero ser um instrumento teu. Bom, aí vem aqui no verso 12 para frente aquela comparação do corpo, né? Assim como o corpo é um e tem muitos membros e tal, né? Aí o verso 20 diz, o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Paulo vai dizer, olha, não adianta todo mundo querer ser pé, não adianta todo mundo querer ser braço, né? Porque senão não vai haver corpo, não vai haver função. Bem, aí no verso 25 para frente, a gente lê assim, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Lindo, né? Essa metáfora é muito bonita. Aí vem o 13, que é muito famoso. Né? É o amor, né? O dom do amor. E note bem, tá? Olha o pensamento que Paulo está construindo. Ele começa o capítulo 12 falando: são vários os dons. Todos são importantes na causa de Deus, né? O Espírito Santo é que concede esses dons. E vamos trabalhar em harmonia. Aí vem o 13. Ele começa assim: eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Puxa, então tem algo ainda maior do que isso que ele acabou de dizer. Profecia, línguas, curas, tem. E ele vai dizer assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. O que é mais importante aqui na pregação de Paulo? O que é mais excelente? O amor. E eu pergunto a vocês, ao dizer assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ele falava a língua dos anjos, então, sim ou não? Ainda que. Portanto, não. Então, ele não falava a língua dos anjos, até porque ele já disse para nós, no outro texto, que a língua dos anjos, a língua celestial, não é permitida aos seres humanos falar. Então, se alguém aqui na Terra está dizendo assim, não, mas a língua que eu estou falando lá na igreja é a língua dos anjos. Opa, que estranho. Paulo não falava essa língua. E ele disse que ninguém pode falar, porque é a língua celestial. Aqui na Terra nós falamos outros idiomas. Um dia nós vamos aprender essa língua celestial. Então, note, né? Se nem Paulo falava essa língua. Outra coisa que é bom a gente entender geralmente, né, os nossos irmãos pentecostais associam o batismo no Espírito Santo com o falar em línguas. Eles associam diretamente isso. Mas aí nós temos um problema, sabe por quê? Em nenhum momento a gente vê João Batista falando línguas, por exemplo. O próprio Jesus, ele é batizado nas águas, sai da água e não fala línguas. O etíope é batizado por Filipe, lá naquele rio, sai da água e não fala línguas. Então nós temos, assim, vários personagens que nunca falaram uma língua estranha ou estrangeira. Nós vemos alguns no contexto de missão ou de confirmação da fé, falando línguas conhecidas dos povos, estranhas para quem falava. Então, não dá para a gente dizer que é a língua dos anjos, porque ninguém fala, e não dá para dizer que o batismo no Espírito Santo ele é marcado pelas línguas, porque, na verdade, quando é que a gente é batizado no Espírito Santo? Quando é batizado nas águas. Como é que a gente que é pastor fala, né, naquele momento ali? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é naquele momento, nas águas, que a pessoa recebe o Espírito Santo. Assim, simbolicamente, porque na verdade, antes disso ela já recebeu. Quem é que levou essa pessoa até o tanque batismal, até o mar, até o lago para ser batizada? Foi o Espírito Santo.
Mas naquele momento ali, publicamente, nas águas, ela está confirmando uma decisão que ela tomou, e ali, simbolicamente falando, com as palavras que são proferidas, ela recebe o Espírito Santo. Não é um batismo posterior em que ela vai receber. Ela poderá receber depois um dom, como o de línguas, mas ela já foi batizada lá atrás, nas águas, no Espírito Santo, em Jesus e também no Pai. Está claro até aqui para vocês? Então, veja, vamos voltar aqui ao pensamento de Paulo. Ele começa falando dos dons espirituais, ele diz que todos são importantes, que não devo buscar um só. Muita gente procura os mais visíveis, né? Talvez porque apareçam mais, não sei, enfim. E alguns ficam muito frustrados e tristes. Imagino que o João deve ter passado por isso, porque talvez ele quisesse falar aquelas línguas e não conseguiu. E muita gente não consegue. E aí vai para casa frustrado, triste, pensando que ele é menos espiritual, que ele não é tão santo como os outros, né? E aqui eu não quero, assim, parecer misógino, tá? Me entendam, por favor. Mas não é curioso que a maioria das pessoas que falam essas línguas de glossolalia, que a gente chama, né, são mulheres? Já perceberam isso? Por que será que é assim? Será que tem alguma coisa a ver com sensibilidade, com emotividade? Para pensar, tá? Mas geralmente é aquelas pessoas assim que são mais. E isso não é nenhum demérito, nenhum mérito, né? São pessoas mais racionais ou mais frias, emocionalmente falando, são mais complicadas de falar essas línguas que têm mais que ver com o transe, né? Enfim. É, então Paulo diz, olha, todos os dons são importantes, né? Mas quando chega no 3 ele diz, eu vou falar algo mais excelente para vocês, mais importante que tudo, é o amor. Ainda que eu falasse aquelas línguas lá, a língua dos anjos, ainda que não seria nada se eu não tivesse amor. E ele vai construindo aqui uma poesia lindíssima, né? O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, nem se ressente do mal. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Esse amor não é humano. Eu não consigo ver o amor humano aqui. Esse amor é de Deus, né? Então, se nós quisermos ter o amor verdadeiro para manifestar para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, para o próximo, nós temos que estar em Deus mesmo, né? Porque Ele é a fonte do amor. Esse amor aqui não é de produção humana, né? É o dom supremo. Aí ele fala no verso 13, finalizando essa parte. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior deles é o amor. Lindo, né? Bem, aí vem o 14. Paulo é demais, ele é muito inteligente, ele é muito inspirado, porque ele vai preparando o terreno para agora pegar os irmãos e dar uma bronca. Mais ou menos isso, né? Ele vai corrigir um problema. Lá em Corinto estava havendo a falsa manifestação do dom de línguas. Olha que coisa, já nesse momento. Corinto, uma igreja complicada, cheia de paganismo em volta, ali surgiu prostituição e irmão é, brigando com outro. Paulo sempre teve problemas com essa igreja, mandou 2 cartas e foi lá pessoalmente. Não foi fácil. E não é à toa que ali surgiu esse problema relacionado com línguas. Aí, o 14, nós vamos ler de novo aí juntos, vamos fazer o carrossel, tá? É muito importante agora, porque tenham em mente que esse dom se manifestou de forma estranha em Corinto, e Paulo ele quer consertar o problema, com muito jeito. Em vez de chegar com as 2 solas, né, no peito dos irmãos ali, ele vai colocar regras. E se você prestar atenção, se eles seguirem as regras, acaba o problema. Pronto. Incrível, fantástico. Ele vai construindo um pensamento, né? Do 12 para frente, ali, o 12, o 13. Quando chega no 14, ele vai dar regras para normatizar aquilo. Vamos ver. Começando de novo com a mãe ali, Coríntios 14, 1 Coríntios 14. 5 versos, mãe, então, aí. Depois os demais vão lendo também. De novo, hein? Caderno na mão, caneta na mão também, ou então memória boa, anotem suas impressões. Sempre lembrando de Atos 2, de 2 Coríntios 12, a visão de Paulo do céu, e Coríntios 13, 1 Coríntios 13 e 12, que acabamos de ler. Ponha tudo isso na mente para ter um contexto mais amplo e vamos para o 14 agora. Pode ler, mãe. Só lembrar de abrir o áudio.
O dom de profecia é superior ao de línguas. Segui o amor e procurai, com zelo, os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outras línguas não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende em espírito, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, muito mais, porém que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Viu, Patrícia? Chegou aquele texto que você tinha mencionado, né? Quem fala língua, essa língua aqui, que segundo Paulo ninguém está entendendo, está falando só com Deus e edificando a si mesmo. Não está edificando mais ninguém porque ninguém mais o entende. Olha que interessante, né? Mas Deus se está entende. falando só com Deus, estaria falando sozinho, vamos dizer assim, no seu quarto. Ou numa congregação em que ninguém o entende. Só Deus entende. Então, assim, o que Paulo vai mostrar aqui é a falta de sentido de alguém chegar numa igreja em que todo mundo fala grego, ele querendo falar chinês. Ninguém vai entender. Só Deus entende o que ele fala. Para os outros é mistério. Percebeu? Então ele se edifica por quê? Porque ele entende, ele sabe o que ele está falando. Deus também entende, porque Deus conhece todas as línguas, todos os pensamentos, mas os irmãos não entendem nada do que ele está falando. Então para eles é um mistério. É nesse sentido. Note, Paulo está dizendo aqui que é incoerente, não tem sentido alguém chegar numa congregação em que todo mundo fala a mesma língua e ele querer falar uma outra língua que ninguém entende. É isso que Paulo vai tratar aqui. Ele vai corrigir esse problema. Talvez até, não sei, eu não posso afirmar isso, mas talvez até algum tipo de dom de língua estática, como a gente chama, né? Que é aquele de monossilábico, que não é uma língua articulada. São sons apenas, né? Não sei se é o caso aqui. Mas o fato é que esse indivíduo está falando algo que ninguém entende, só Deus e ele. Então ele é edificado, mas os outros não. Por que profecia é superior à língua desse tipo aqui? Porque quando alguém profetiza, ela está ensinando, ela está pregando e as pessoas estão entendendo. Então esse dom é superior do que aquele dom de línguas que não teve valia num local em que, vamos comparar, não tem nenhum doente. A pessoa quer ter o dom de curas ali para quê? Mais ou menos nessa direção. Mas vem mais coisas aqui também. Você vai pegando aqui a ideia de Paulo, tá? Schiller, do verso 6 para frente. E agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina? É assim com instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, quando emite sons. Se não emitires sons bem distintos, como se poderá reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vocês, se com a língua não disserem palavras compreensíveis, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Mas, se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim, também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. E aí, o que achamos dessa comparação que Paulo faz com instrumentos musicais? Alguém quer comentar isso? Porque é uma comparação bem interessante. Você vê que parece que tem um significado. Ele fala assim, ó, o toque de guerra é esse. Se você está tocando uma coisa absurda, aleatória, como é que o pessoal vai se preparar? Então, você entende o que eu digo? Porque as palavras têm coerência. Elas formam um raciocínio na sua cabeça, transmitindo aquilo que eu quero.
Mas se esse canal de comunicação tiver ruidoso, o que eu vou entender do que você está falando? Absolutamente nada. Eu vou ficar confuso. Como é que eu vou edificar com dúvida, se não tem clareza? Deus é Deus de ordem, né? Não de confusão. As línguas têm uma estrutura, né? E assim como uma orquestra, assim como uma música, ela tem uma estrutura, não é um som desconexo, né? E ele compara então dessa forma: se alguém tocar aí um instrumento de forma desconexa, não é música. Se alguém falar algo que não é língua, que não tem uma estrutura linguística, também não é língua, né? E outra coisa, a palavra estranha, ela é estranha à Bíblia. Na verdade, quando você vai ali ao grego, você percebe que a palavra deveria ser melhor traduzida como estrangeira, que não deixa de ser estranha, convenhamos, né? Quando você fala uma língua que um outro não entende, é uma língua estranha para ele. Ou se você ouve uma língua que você não entende, ela é uma língua estranha para você. Mas é mais correto dizer é uma língua estrangeira. Mas, infelizmente, esse termo deu uma impressão para algumas pessoas um tanto estranha, né? Digamos assim, né? Ela dá a impressão de que é uma língua totalmente estranha, que ninguém conhece, é uma coisa, né? Assim, fora da realidade humana. Não, é uma língua estrangeira. Patrícia, queria comentar alguma coisa? Não, a minha dúvida é assim, por exemplo, eu não sei se, no caso, os irmãos adventistas, assim, se tem alguma pessoa que, de repente, começa a falar, igual o irmão aqui, o João Batista, comentou que ele estava dormindo, né, e, de repente, ele começou a falar. No caso, os irmãos adventistas aceitam que a pessoa ela comece a falar uma língua estrangeira, mas entende que é uma língua que existe no planeta, ou acha que é algo que não acontece assim nos dias de hoje, que realmente é alguma coisa da mente da pessoa e que não é divino, vamos dizer assim. Eu não sei se eu fui clara, né, na minha Eu dúvida. entendi, acho que eu entendi. Se for uma língua real, é claro que a gente aceita, né? E eventualmente isso já aconteceu até, além desse caso do jovem africano. Eu lembro de ter lido uma vez um relato de um pastor, um missionário, que foi ao Japão. Ele era um americano, se eu não me engano, e ele foi fazer uma série de palestras, de conferências lá no Japão, conferências evangelísticas. Ele falava inglês e um japonês, um irmão da congregação que conhecia o inglês, traduzia para os demais. Chega um momento que os irmãos que estão ouvindo falam assim: ó, não precisa mais traduzir, nós estamos entendendo o que ele está dizendo. Nós cremos nisso. Esse é o dom de línguas, exatamente como foi em Atos 2, né? Então já houve em alguns momentos essa manifestação. Só que, convenhamos, hoje em dia, com tanta facilidade para aprender idiomas, né? Escolas de inglês por todo lado, é uma língua universal, ele é um dom menos evidente, cada vez menos evidente, porque há facilidades de tradução, de enfim, né? Hoje é mais fácil de você ter acesso aos idiomas, né? Mas naqueles tempos era muito necessário. Em alguns locais ainda é muito necessário. E quando ele acontece. Deus dá esse dom, né? Então nós aceitamos, sim. Está na Bíblia, né? Nós cremos nos dons espirituais, nós cremos no dom de profecia, nós cremos no dom de línguas. Mas quando é uma língua tipo lá, 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 ló, 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 uma coisa que não tem articulação, não tem estrutura, né? Esses sons desconexos, né? Que a gente ouve por aí. Aí nós não aceitamos. E aí, vamos lá, João Batista, o que a gente pode pensar disso? Em primeiro lugar, pode ser alguma coisa mais ligada ao transe místico. Note que nos cultos pentecostais, dos nossos irmãos pentecostais, geralmente há um crescendo de um culto emocional. Música, uma música mais assim, animada, né? Uma pregação mais também empolgada ali, enfim, um direcionamento para uma questão de sentimento mesmo, né? E aí, lá nesse pico, digamos assim, de até adrenalina, a pessoa ela começa a falar, né? O que a gente chama de línguas estáticas, porque não são línguas estruturadas, são sons e repetição de. Preste atenção se vocês já ouvirem isso, que são repetições de sílabas, geralmente, né? E aí o que a gente entende? Que é um transe mental, alguma coisa assim que possa ser explicada eventualmente pela psicologia. Pode ser alguma coisa de falsificação humana. Eu já vi também alguma coisa assim. Eu conheço alguns pastores, né, ex-pastores pentecostais,
Inclusive, tem um amigo meu que mora lá no Nordeste, ele é um ex-pastor da Universal. Não estou aqui, eu só estou mencionando o fato de que é uma história, né? Ele se tornou adventista depois. E ele fala que lá acontece esse tipo de coisa, assim, de alguém simular, de tanto querer, para estar junto. Eu quero também participar dessa coisa, né? E aí acaba simulando. Então pode ser algo psicológico, pode ser algo emocional, pode ser algo, a pessoa acaba imitando alguma coisa, e pode ser alguma coisa espiritual, talvez também, mas quem sou eu, né, para julgar isso ou para analisar isso? Eu só posso dizer uma coisa: biblicamente a gente não concorda, a gente não pode aceitar como sendo dom de línguas ou línguas estrangeiras bíblico. A gente aceita aquele que é um dom que corresponde àquilo que está na palavra, né? E tem mais. Na sequência aqui, agora a gente vai finalizar com isso, Paulo vai colocar uma série de regras. Agora eu quero pedir que vocês façam o seguinte exercício. Ao Paulo colocar essas regras, será que nossos irmãos e amigos pentecostais, naquilo que eles manifestam, passaria nesse crivo? Ou somente aquilo que nós já vimos em Atos 2 passaria nesse crivo? Vamos ver. Vejam agora eu vou pedir que a Patrícia leia, né? Você já leu, Patrícia? Não, não leu essa segunda rodada, né? Essa não. Verso 14. 14, 15, 16, 17. É de 1 Coríntios 14, né? Isso, estamos ali ainda. 1 Coríntios 14, agora do 14 até o 19, pode ler. Pois, se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Porque não entende, né? Está sendo dito. Pode prosseguir. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Gente, isso aqui é chave, é muito importante. Paulo era poliglota. Ele sim, era um homem muito culto. E ele fala: olha, eu dou graças a Deus porque eu falo muitas línguas. Será que eram línguas estranhas, línguas de anjos? Não, ele falou que não fala língua de anjos e que não eram línguas estranhas, eram línguas que ele sabia falar de fato, né? Então, eu falo muitas línguas, mas eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis do que 10.000 que ninguém entenda. Estão percebendo a lógica do raciocínio dele, né? Ele está normatizando a coisa, dizendo: olha, irmãos, não adianta querer chegar aqui falando uma língua que ninguém entende. Esse que é o pessoal vai tumultuar o culto, né? Então, ele mesmo disse: prefiro falar algo que vocês entendam, do que chegar aqui falando, sei lá, que idiomas que ele falava, além do grego, hebraico e aramaico, né? É isso. 20. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos, pois está escrito na lei. Tá bom aí. Por meio de homens, Que de outras chamada, né? E por meio de lábios de estrangeiros falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Ele evoca uma profecia lá para dizer: olha, não estou entendendo, né? Mas olha só, não sejam meninos, não sejam imaturos, né? Vamos crescer. Ele dá uma chamada boa aqui. Agora vamos pular para o verso 26. Vou pedir que o Faceto pode ler esses versos aqui. 26, 27, 28. Posso ser ali. Tá, vamos lá. Agora ele começa a colocar as regras. Vejam o que ele vai dizer. Pois bem, irmãos, o que fazer então? Quando vocês se reunirem, um cantará e o outro ensinará, o outro revelará, um falará em línguas e o outro interpretará o que for dito. Tudo que for feito, porém, deverá fortalecer a todos. Não mais que 2 ou 3 devem falar em línguas.
devem se pronunciar um a cada vez, e alguém deve interpretar o que disserem. Mas, se não houver alguém que possa interpretar, devem permanecer calados na reunião da igreja, falando com Deus em particular. Paceto, só aqui deixa eu comentar, né? Se dois ou Vocês perceberam que as pessoas daquele tempo ali, de hoje também, colocassem em prática isso, acabava esse negócio. Ele falou assim, olha, tem que ter canto, né? O salmo era o inário deles, né? Era o inário do templo, os salmos, né? Então, um livro de músicas. Tem que ter um canto ali, um salmo, tem que ter alguém que pregue, alguém que ensine, que profetize. E se for alguém falar em língua, nós já sabemos o que ele quer que seja feito. Línguas que se compreendam ou então que sejam traduzidas. Que seja um ou dois e que fale um de cada vez. Porque se falar tudo ao mesmo tempo é bagunça, né? Olha só, ele colocou regras que, se forem seguidas, acaba isso. Fale um, no máximo dois, em língua estrangeira, que haja quem interprete ou traduza, e que fale um de cada vez. Isso é ordem, né? E, havendo um intérprete ou um tradutor, todos poderão ser edificados. Veio lá um pastor, um pregador de outra região que fala um outro idioma. Aí ele vem, fala, alguém traduz. Amém. Eu posso dizer amém agora, porque eu entendi, né? Então, é isso que Paulo está dizendo. Schiller, tá com pouca bateria, né? Você quer aproveitar os 2% de bateria e falar alguma coisa antes de acabar aí a energia? Que Deus ilumine o estudo para que a gente se concentre naquilo que vale a pena e possa transmitir a luz para os demais, né? Para eles não se perderem sendo cegos, assim, sendo guiados por cegos, mas que as pessoas possam olhar, refletir e entender o que a palavra quer dizer. Amém. Amém. Obrigado, Schiller. Só para fechar, versos 33 e depois o 40, olha só. Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. E no 40 ele repete, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. O que a gente percebe aqui? Que estava havendo uma bagunça lá em Corinto, né? Estava havendo desordem no culto. E Paulo, então, prega um tremendo de um longo sermão, ele vai aprofundando, depois chega ao ponto. Olha, irmãos, o culto aqui está complicado. Então precisa ser assim, ó, tá, né? Bem, é isso, né? Teve uma outra ocasião que alguns não-judeus foram batizados, né, ali depois de receberem a pregação do evangelho, e eles falaram línguas também, né? Aí Pedro mata a charada quando diz assim, poderemos nós recusar o batismo a esses gentios que falaram como nós naquela ocasião? Ou seja, ele está fazendo uma ponte com Atos 2. E ele quer dizer o seguinte, olha, como é que nós podemos ter preconceito com os gentios se eles receberam o mesmo dom de línguas que nós recebemos lá atrás, em Atos 2? Então a gente entende que eles falaram alguma língua que eles não conheciam, talvez o hebraico, e com isso Deus está mostrando, olha, eles também são meus filhos, podem ser batizados. Então o dom de línguas aparece na Bíblia para missão, pregação do evangelho, basicamente isso que acontece em Atos 2. Pode ser alguém que está visitando a igreja e que vai pregar ou vai falar alguma coisa, um testemunho, mas que tem alguém para traduzir, para a igreja ser edificada, ou, como aconteceu em casos raros, para confirmação de que Deus estava também com aquelas pessoas. Então elas recebem o mesmo dom que os apóstolos receberam, para dizer, olha, somos iguais perante Deus. Certo? Gente, algum comentário ainda sobre esses, agora levando em conta tudo, tá? Atos 2, 2 Coríntios 12, 1 Coríntios 12, 13, 14, levando em conta tudo isso, a visão de Paulo, como é que a gente pode amarrar tudo e chegar a uma conclusão? O que vocês me dizem? E outras coisas que talvez eu não tenha falado, mas que vieram aí à mente de vocês à medida que fomos lendo, que nós lemos os textos aqui, né? Quem quer comentar alguma coisa a mais? Abi, eu tenho uma pergunta. Você citou aí o caso de vir uma pessoa estrangeira falando da igreja que tem um tradutor, né? Então, sei lá, vem uma pessoa, Israel, né? E acaba fazendo um culto. Tem um tradutor, mas esse línguas não tem que ser necessariamente em línguas espirituais, então, pode ser só uma língua estranha, é isso? Veja, é que não existe isso de língua espiritual, né?
Paulo trata o tempo todo de línguas compreensíveis, línguas reais, né? Como instrumentos são reais, como o som ele é inteligível. Então, é que a gente está com a nossa mente um pouco, eu vou usar um termo aqui meio pesado, mas entendam que eu quero comparar, um pouco contaminada com essas ideias mais pentecostais. Mais ou menos como acontece no estudo sobre a morte. A nossa mente está tão banhada com essa cultura espiritualista que nos rodeia, que às vezes a gente, quando lê espírito, lê alma, a gente já tem que virar uma chave, né? Pensamento hebraico bíblico. A alma é pessoa, o espírito tem mais que ver com pensamento, com sentimento. Então aqui também, quando a gente lê essa coisa de língua estranha, que também não é correta, é estrangeira, enfim, a gente acaba confundindo, né? Língua espiritual. O que é uma língua espiritual? Né? Não existe isso. E se for uma língua celestial, é proibido. Nós não podemos falar essa língua ainda, né? Então, e outra, língua celestial, será que é uma coisa estranha? Não, é uma língua do céu. Também tem sua lógica, sua coerência, né? Então nós temos que pôr em mente o seguinte, olha, quando a Bíblia fala de línguas aqui, não tem essa coisa de uma língua mística, uma língua transe místico, não, são línguas faláveis, né, pronunciáveis, com estrutura. Se não for assim, Paulo está dizendo, não é para falar. Não tem sentido isso, né? Eu queria falar com vocês, eu falo muitas línguas, mas se vocês não entendem, é melhor que eu fale um pouquinho uma língua que vocês entendam, então, do que eu falar um monte de línguas. É isso, né? Ele faz muitas comparações que deixam Entendi, que o assunto aqui é língua, entendi, Rabi. é o Porque idioma. os profetas, eles falaram em línguas que eram conhecidas das pessoas que lá estavam. Exatamente. São Agora caiu a ficha para mim. idiomas, né? Ou seja, Como sempre, línguas, Vossa Senhoria me esclareceu muito bem. o dom de línguas bíblico, para resumir, é você falar uma língua que você não conhece para alcançar um público que fala aquela língua. Isso é o dom de línguas. Se houver alguma coisa fora disso, aí Paulo vai lá e diz, ó, vamos normatizar esse negócio então? Um de cada vez, que tenha um tradutor. Se não tiver, é melhor que fique sentadinho, fale ele com Deus, porque Deus entende os seus pensamentos, dessa língua que para eles é estranha. Mas se você não tiver quem traduza, não fale. E se falar um monte de gente ao mesmo tempo? O culto de Deus tem que ser com ordem, como Paulo diz, né? Decência e ordem. Então ele está colocando ali as coisas no seu devido lugar, em Corinto. O propósito, acho que é bem, para deixar bem claro, o propósito é para levar mensagem. O intuito de você receber um dom, receber esse dom do Espírito Santo, é para você transmitir uma mensagem para alguém. Esse alguém, por algum motivo, não possui a sua língua nativa, então Deus vai te capacitar, vai te usar, de maneira que a outra pessoa receba e entenda a mensagem que precisa ser dada. Esse é o propósito, o único propósito. Então, qualquer pessoa que fale, qualquer coisa que você olhe e você não entenda, não é do propósito, não é dom de língua, porque o propósito é levar uma mensagem de Deus e ser entendida. No capítulo 12, Paulo ele fala, né, que os dons são dados para edificação. Então, há dons que são para edificar a igreja e há dons que são diretamente ligados ao evangelismo, à pregação do evangelho, né? Sempre o propósito é edificar alguém, abençoar alguém, com lógica, com coerência, com poder, com a palavra, né? Então, se foge disso, realmente não tem sentido, né? Deus é um Deus de ordem, como diz ali Paulo, né? E sempre lembrando, né, que é sempre de acordo com aquilo que já está pré-estabelecido, porque a gente já viu que Deus não muda, em Deus não há sombra de variação, então nunca vai surgir ninguém que vai dizer, porque eu recebi, porque eu estou falando línguas aqui, e é isso, e mudou aquilo, ou uma nova luz. Então, nada disso está de acordo com a Bíblia, porque toda mensagem, toda palavra já foi escrita por Deus, né? Ele já revelou tudo que precisava ser revelado, então a gente avalia, inclusive, o orador que está falando. Então, se qualquer coisa que ele falar destoar daquilo que a Bíblia diz, a gente já entende que essa pessoa não está em comunhão com Deus também. Então, isso é importante, né? A Bíblia é a nossa regra, né? A regra e a régua, né? É isso. Mais algum comentário antes de a gente fazer a nossa oração? Ficou claro para vocês? Depois eu vou colocar lá no grupo mais alguns conteúdos. Vou colocar de novo aquele testemunho, né, do nosso irmão. E vou colocar ali também as passagens que a gente leu hoje também, para vocês terem ali depois tudo certinho, tá? Se eu lembrar, eu coloco aqui na descrição do vídeo também para você que está vendo a gravação. Espero que tenha sido abençoado você também que está vendo agora. Mas é isso, né? Já que o amor é o dom supremo, o que nós temos que fazer? Amar a todos, né?
independentemente da crença, do comportamento, né, nós temos que amar a todos, né, em Cristo. E o amor também se manifesta no sentido de nós levarmos aquilo que nós conhecemos com respeito, com carinho, com mansidão, né, como diz Pedro, né? É isso, né? Nós temos que estudar assuntos e respeitar pessoas, sempre. E nós também já tivemos, né, nossas incompreensões no passado, Deus foi trabalhando com a gente, né, e é um crescimento contínuo. A Bíblia fala de a luz, né, a luz ali comparando o conhecimento, o entendimento, a luz no caminho dos salvos é como a aurora, né, ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, tudo aquilo que aconteceu no passado foi Deus construindo o nosso caminho, né? Eu louvo a Deus pelo tempo que eu fui católico, pelo grupo de jovens que eu frequentei, tudo aquilo foi uma bênção para mim e foi usado por Deus de alguma forma, né? E eu louvo a Deus porque Ele me mostrou depois mais luz, mais compreensão e entendimento na palavra, e temos muito que aprender ainda, sempre, a vida toda, né? E uma vez que nós aprendemos, nós pedimos: Senhor, me ajuda a colocar em prática, me ajuda a falar disso a outras pessoas, com todo o respeito, com todo o amor. E eu queria terminar com uma oração, pedindo a Deus que Ele nos dê dons, né? Ou nos aperfeiçoe os dons que já temos, para que a gente use esses dons para abençoar outras pessoas, na igreja e fora dela também. Acham que é uma boa oração essa? Então tá, eu vou fazer essa oração agora. Oremos. Bondoso Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse estudo em Tua Palavra. Obrigado porque a Tua Palavra é tão clara. Obrigado porque Tu usaste aqueles homens no Pentecostes e a vida deles, o exemplo deles, aquilo que aconteceu serve de parâmetro para nós hoje também. Se for preciso hoje, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos capacite também para falar talvez um outro idioma, para profetizar, para pregar com poder, para curar, para evangelizar, enfim, Senhor. Nós queremos nos colocar em Tuas mãos neste momento e nos colocarmos sob a Tua soberania para que Tu decidas, Teu Santo Espírito decida, escolha aquilo que nós podemos fazer pela Tua igreja e também pelas pessoas que ainda não Te conhecem. Usa-nos, Pai, usa-nos de acordo com as nossas singularidades, com as nossas diferenças, capacita-nos, enche-nos com o Teu Espírito, para que nós sejamos instrumentos poderosos em Tuas mãos. Obrigado por este grupo, obrigado porque estamos aqui agora orando, agradecendo e tendo estudado Tua Palavra. Nós também pedimos pelas pessoas que vão acompanhar depois, assistir a gravação desse estudo, que as Tuas bênçãos as alcancem também. Dá-nos a Tua paz, uma boa noite de descanso, que Teu Espírito não cesse de trabalhar em nossos pensamentos e nosso coração. É o que nós pedimos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.